Boa noite, queridos. Graça e paz, amém? Muito bem. Nós vamos ler até o versículo 24, do 20 ao 24. O título do nosso estudo é Uma Profecia Entregue. Aqui nós estamos naquela série de visões que o profeta Daniel está tendo. Agora, mais uma vez, só para relembrarmos, né? Não é ele que está interpretando os sonhos, mas Deus, por meio de um anjo, Gabriel, está então trazendo uma interpretação daquilo que está ocorrendo. Para que a gente não fique tão perdido a respeito desse capítulo e um texto tão difícil, nós precisamos lembrar de algumas coisas que nós tratamos desde o capítulo 1. Sempre que nós olhamos para o livro de Daniel, alguns outros livros que têm essa literatura apocalíptica, nós temos que olhar não só para as questões daquele tempo, daquilo que aconteceu antes e daquilo que também acontecerá depois. E hoje nós vamos precisar fazer esse exercício, pensando aqui no como os seus primeiros leitores olharam para esse livro, olharam para aquilo que Daniel deixou escrito. Então vamos para a leitura. Daniel, capítulo 9, versículos 20 a 24, diz assim o texto da palavra de Deus. Enquanto eu estava falando e orando, confessando o meu pecado e o pecado de Israel, meu povo, e trazendo o meu pedido ao Senhor, o meu Deus, em favor do seu santo monte, enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio voando rapidamente para onde eu estava, à hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e me disse: Daniel, agora vim para dar-lhe percepção e entendimento. Assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu lhe trouxe, porque você é muito amado. Por isso, preste atenção à mensagem para entender a visão. 70 semanas estão decretadas para o seu povo e a sua santa cidade, a fim de acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar as culpas, trazer justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. Amém? Muito bem, vamos orar. Bondoso Deus, nós rogamos a Ti as Tuas misericórdias, rogamos a Ti, Senhor, que traga iluminação, entendimento do texto, que nós possamos, mais do que adquirir conhecimento, obter sabedoria do alto para viver de forma prática aquilo que o Senhor tem nos ensinado no texto da palavra de Deus. Então, nós pedimos humildemente, Senhor, que nos instrua pela Tua palavra. E assim possamos, de modo digno, como crentes, como salvos, como redimidos pela obra, pela pessoa de Cristo, e assim viver de modo a trazer louvor e glórias ao Teu nome. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Eu vou repetir algumas coisas que eu tenho falado, porque é importante, e essa é a estratégia que muitas vezes os autores bíblicos também usaram, é a repetição. E aqui, quando nós pensamos nesse gênero apocalíptico, do capítulo 7 em diante, aqui de Daniel, ele parece uma história complicada, e nós temos visto que nem tanto é. E nenhuma outra passagem nessa história é mais relevante do que esses versículos que nós lemos, e o que vem a seguir também. E durante décadas houve então uma discordância a respeito da interpretação desse texto, e ainda há, não é diferente. Mas muitas vezes, quando nós pensamos nessas 70 semanas de Daniel, especialmente o versículo 24,
o resultado dessas interpretações, muitas vezes, vem de uma perspectiva que eu já tenho. Especialmente quando nós olhamos para um gênero assim, nós já vamos com algo pré-concebido, uma ideia já que nós adotamos. Então, quando nós falamos de escatologia, nós sabemos que tem uma vertente vasta. Tem os amilenistas, tem os pós-tribulacionistas, tem os dispensacionalistas e tantos outros istas por aí. E assim, então, nós já olhamos para o texto com a visão que nós já adotamos. E muitas vezes isso, de vez de trazer algum tipo de facilidade, vai trazer um pouco mais de complicação. Mas o que nós sabemos é que aquilo que é uma regra básica, quando nós pensamos em interpretação do texto, é olhar para o seu contexto, olhar para o todo das Escrituras, para que eu não venha a fazer uma interpretação baseada em um pequeno versículo ou em algumas palavras, ou até mesmo trazer uma ideia que o texto não quer dizer. E é isso que ocorre muitas vezes quando o texto é pensado do seu contexto e abandonado ele ali. Então, quando nós olhamos aqui para essas tensões que o texto vai trazer, nós não podemos ir já com algo preconcebido ou tentarmos adivinhar as coisas, e eu vou dar alguns exemplos mais adiante. Mas nós temos que ir com a mente e o coração aberto para que o próprio Deus nos dê essa instrução de como nós devemos tirar lições práticas para a nossa vida, porque o fim, irmãos, é a glória de Deus. Nós nunca podemos tentar fazer de um texto difícil algo para que eu venha a descobrir e aquilo não fazer eco no meu coração, não trazer nenhum tipo de mudança. Não adianta nada eu ser um exímio interpretador e eu não aplicar, não viver isso na prática. Não é essa a intenção do autor bíblico, não é a intenção do próprio Deus para nós. Ele não quer que eu e você sejamos apenas teólogos, conhecedores. Ele deseja e anseia a transformação que vem no coração. Uma transformação que vai fazer com que eu e você possamos glorificar através das nossas vidas. E assim nós estamos espelhando e espalhando a glória de Deus. Não é o nosso brilho, mas é o dele. É o dele. Se você foi um leitor ou um ouvinte, que muitas vezes você vai lendo junto com a minha leitura, você percebe que Daniel ali, ele está fazendo algo que é confessar o seu próprio pecado. E bem, nós sabemos aqui que a questão não era nem pessoal, mas ele já entendeu que o pecado da nação, do povo, tinha afetado de tal maneira a vida do povo de Deus, aqueles que eram para ser o modelo, o exemplo, que eles estavam vivendo uma questão de punição, ou melhor, de uma disciplina por causa da desobediência. Portanto, quererem conhecer, mas não quererem viver a verdade de Deus. O resultado foi o exílio pelo um povo estrangeiro. E agora Daniel, já ciente que o povo estava sendo liberto, mas que essa mão graciosa e bondosa de Deus ainda traria consequências por conta do pecado do povo. O resultado, então, era sofrer as consequências da desobediência a Deus. E o retorno, apesar de ser uma dádiva, uma graça de Deus, que estava sendo trazida ao povo de Deus, não seria como o transformar de água em vinho. Eles precisavam entender que as consequências ainda viriam agora na sua volta à própria terra. Então, nós que estamos mergulhados aí, tanto no livro de Neemias, nas exposições aos domingos,
e agora também nas quintas, o livro de Daniel, nós conseguimos ver essas consequências cada vez mais afloradas por conta de um povo rebelde. E quando nós percebemos isso, Daniel confessando o pecado e se colocando como um pecador, nós vemos que a resposta de Deus vem. Então, qual que é a primeira lição que nós podemos já tirar disso aqui? É que não é o nosso orgulho que nos aproxima de Deus. Pelo contrário, é quando nós reconhecemos as nossas misérias, a nossa falência, os nossos pecados, as nossas dificuldades, como homem, como mulher, é que de fato nos aproxima de Deus. Por quê? Porque nós confessamos por meio da oração. E é algo que recorrente aqui nós estamos vendo, Daniel fazendo uso da oração, e a oração nada mais é que é uma demonstração da nossa dependência de Deus. E aí então vem a resposta. Muitas vezes, aí traçando talvez algo que lhe inquieta, nós oramos e obtemos apenas o silêncio de Deus. Aquilo que nós colocamos, as nossas súplicas, parece que não são ouvidas. Mas é a resposta de Deus, porque é a melhor resposta de Deus. Por quê? Porque nós sabemos que outros tantos textos nos ensinam que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8. E assim, aqui é o oposto. Daniel estava ainda orando, e ele já recebe a bondosa graça de Deus, e o anjo aparece a ele. E aí o versículo fala: no início das suas súplicas, por misericórdia a palavra foi dada, e vim contá-la a ti. Então, muitas vezes nós somos tentados aqui, especialmente olhando apenas para o livro de Daniel, de entender que isso é o resultado que o exílio está acabando, de fato está acabando. Mas a passagem, ela deixa claro por que ele está tendo uma resposta rápida. Versículo 23. Porque Daniel é muito amado. Muito amado porque ele, de fato, tem perseverado, desde o capítulo 1, dentro da vontade de Deus. Enquanto o povo, e ele fala, os seus pais, os reis, os príncipes, desagradaram a Deus, agora ele, que está sofrendo as consequências do exílio, está vivendo de modo digno. Está vivendo de modo que está agradando a Deus, e por isso ele é amado de Deus. Então, essa verdade maravilhosa é que Deus tem prazer em ouvir as súplicas do seu povo. Sobretudo quando o seu povo, em suas orações, concentram-se na glória do nome de Deus. Daniel, ele não está pedindo que ele seja reconhecido, que ele saia dos problemas, que tudo seja uma maravilha, que ele tenha os melhores benefícios. Não. A sua oração é uma oração de confissão. Tanto é que Daniel não retorna do exílio, ele fica na Babilônia até a sua morte. Mas ainda assim ele está em conexão com o povo de Deus. Porque apesar de ele não voltar, provavelmente, por conta da sua idade já, e ele já está entendendo que esse mover de Deus, Deus está levantando outros homens, Zorobabel, Esdras, Neemias e tantos outros, para fazerem as coisas acontecerem
na reconstrução da cidade, do templo e dos muros. Então, aqui nós temos que olhar para algo que muitas vezes é incomum nas nossas orações. Muitas vezes nós temos muitas petições, e não tem nada de errado nisso, mas muitas vezes as nossas petições têm uma intenção de apenas conforto pessoal, e não glória a Deus. E o que ele está ensinando aqui é justamente isso. Ele quer louvar a Deus, mesmo em meio a um exílio. Mesmo em meio a dificuldades tremendas. Ele quer que Deus seja louvado. E quando nós olhamos um pouco adiante na história, já pensando no Novo Testamento, nós vemos que Jesus ele faz esse tipo de encorajamento. Quando nós olhamos para Lucas, tanto no capítulo 11 como em outros capítulos, Jesus ele traz essa mesma ideia de trazer o homem a olhar para si, mas que quando ele faz as suas petições, as suas orações, eles pensem na glória de Deus, no louvor a Deus. Mas seguindo aqui no texto de Daniel, nos primeiros 19 versículos aqui do capítulo 9, ele já estava buscando o Senhor em oração. Enquanto as palavras de Daniel ainda não tinham nem subido, usando uma figura aqui, a palavra de Deus já estava descendo, também usando uma figura, uma resposta rápida. Portanto, que você seja confortado enquanto você está sendo encorajado a colocar diante de Deus as suas súplicas, mas não apenas peça, reconheça a sua miséria, as suas falhas e a sua necessidade de mudança, reconheça a grandeza de Deus, o poder de Deus, a soberania de Deus. Quando nós olhamos para Daniel e Neemias, nós vemos dois homens que sempre estão colocando as suas orações, esse louvor a Deus. E aí então, seguindo, quando nós olhamos já os versículos 24 a 27, repetidas vezes, nós tentamos, como eu já disse, interpretar essa passagem, muitas vezes apenas com uma ideia já pré-ordenada. Mas, em primeiro lugar, aqui, temos que ter essa tendência de enfatizar demais aquela questão imediata. Por exemplo, quando a gente, às vezes, pensa num livro de Apocalipse ou algum outro livro que traz algum tipo de revelação, nós identificamos um nome, nós queremos saber o significado, para que a gente já tenha alguma solução, talvez, olhando para o nome. Especialmente quando nós olhamos para o livro de Apocalipse, livro que nós já expusemos aqui recentemente, nós líamos o número 7, repetidamente eu falava do que significava o número 7. E muitas vezes, quando nós víamos um personagem de terror, né, o mal ali descrito, chifres, boca, olho no chifre, nós também já fazíamos uma interpretação, muitas vezes, sem pensar o todo. E o livro de Daniel já mostrou isso desde o capítulo 7, que nós precisamos ter um pouco de paciência e continuar a nossa leitura, a nossa pesquisa, para que nós possamos entender à luz do todo, especialmente do seu contexto imediato. Agora vamos pensar, por exemplo, quando nós vamos lá para 2 Tessalonicenses, você não precisa abrir, mas você chega no capítulo 2 ali, e você vê aquela expressão, o homem do pecado. Aí o que é a tendência nos nossos dias, e especialmente no meio evangélico? Quem que é esse homem do pecado no palco mundial?
Quem é esse homem? É o Trump? É o Lula? É quem? Quem que é o anticristo? Já queremos fazer algum tipo de pressuposição de quem é esse homem. Quando nós vamos lá para Apocalipse 13, nós vemos lá 10 chifres, os 10 diademas, e nós já queremos tentar adivinhar quem pode ser naquele momento. Mas aí agora eu convido você a ir lá para um texto de João, que inclusive é o autor de Apocalipse. Mas 1 João capítulo 2, versículo 18. Abra aí. Primeira carta de João, lá no final, capítulo 2, verso 18. Todos acharam? Amém? Olha só o que o texto diz. Olha como que João é carinhoso aqui, né? Filhinhos, é a última hora. E como ouviste que o anticristo está vindo, assim agora muitos anticristos já vieram. Portanto, sabemos que é a última hora. O que João está querendo nos ensinar aqui? Ele quer olhar para aquilo que eu já instruí a igreja a respeito de olhar para um livro que trata de questões futuras, não apenas olhando para o futuro, mas ele fala que, olha, já teve outros anticristos. Já teve outros. Então não adianta você olhar em uma perspectiva limitada de querer olhar só para o momento e atribuir a alguém. Porque no passado, outros já atribuíram o anticristo a tantas pessoas por aí. Quando nós pensamos na reforma protestante, quem que era o anticristo? Apontado assim, o Papa. O Papa. Então, muitas vezes nós vemos esse tipo de colocação. Mas o que João está fazendo aqui é nós olharmos nessa perspectiva. Olhe para trás, olhe para o presente, mas não deixe de olhar para o futuro. Quando nós abordamos aqui o livro de Apocalipse, havia uma expressão que eu sempre usava aqui, o já e ainda não. E nós podemos, talvez, demonstrar isso. Nós já somos salvos. Quem crê na suficiência de Cristo para a salvação? Já somos salvos pela suficiência de Cristo, pela sua obra em nós. Ele morreu para pagar nossa dívida, também nos livrar da morte, né? E da escravidão do pecado. E nós sabemos que, sendo o nosso substituto, nós somos salvos. Mas ainda gozamos da plenitude dessa salvação? Não. Já somos salvos, mas ainda não na sua plenitude. Somos crentes, somos filhos de Deus, mas ainda não desfrutamos da plenitude. Então, esse livro, ele tem essa entonação aqui. Ele quer trazer aspectos ali do tempo de Daniel. Ele já fala de coisas do passado, de erros do passado, as consequências que eles estavam vivendo, e a respeito de algo futuro, escatológico. Então, os leitores dessa leitura apocalíptica jamais devem perder de vista uma estratégia que um famoso teólogo, Louis Berkhoff, usa. Ele fala o seguinte: o cumprimento de algumas das profecias mais importantes, e ele usa essa expressão, germinunte, elas são cumpridas em etapas, e cada cumprimento é uma garantia daquele que ainda está por vir. E perfeitamente correto falar de um cumprimento duplo ou triplo. Então, para Berkhoff, essa expressão, que tem como tradução germinar,
ela parece uma escolha mais saudável, especialmente quando nós olhamos para aquilo que Jesus mesmo com frequência usava imagens e metáforas agrícolas para se referir a alguma coisa a respeito da vontade de Deus e também do seu reino. Então vai ser útil para nós lembrarmos que essa leitura apocalíptica, muitas vezes, tem múltiplos horizontes. Nós já vimos em Daniel. E aqui, especialmente desses versos, 24 a 27, apresenta esses múltiplos horizontes, históricos, cumpridos e não cumpridos. Então, nós podemos olhar, por exemplo, para a história e pensar que Antíoco Epifânio foi alguém que, dentro de uma história que nós já conhecemos, foi tido como um desses homens, porque ele destrói o templo. Nós sabemos que a questão da morte, da ressurreição, da queda de Jerusalém em 70 depois de Cristo, bem como a sua consumação final e a segunda vinda de Cristo, estão dentro dessa perspectiva que Daniel está nos transmitindo. Então, a leitura apocalíptica, ou essa revelação, sempre vai nos chamar a ter essa maturidade em não fazer uma interpretação pinçada, sem olhar o todo. Então, quando nós olhamos aí para o verso 24 e falamos sobre essas 70 semanas, decretadas aí sobre o povo e a cidade santa, do versículo 24, nós precisamos olhar à luz do todo. Então, creio que isso está acontecendo aqui em Daniel. A ideia dessas 70 semanas é usada num sentido no qual o padrão é perceptível para aqueles que estão vivenciando aquilo. E o principal a ser ponderado é o seguinte: quando Daniel pediu a Deus que pusesse um fim naquele exílio, a palavra que ele recebeu era que levaria 70 anos, até que uma libertação completa fosse realizada. Em outras palavras, Deus queria que Daniel e todo Israel soubesse que eles voltariam para sua terra, para sua casa. Ele queria que eles tivessem essa ideia. Israel, de fato, retornaria com a proclamação de Ciro. E nós sabemos que isso é verdade, porque não é só nas Escrituras, mas é documentado em tantas outras literaturas. Mas a obra completa, se você prestou atenção na leitura, não está consumada ainda. Para aqueles primeiros ouvintes. Eles não entendem a complexidade do que viria a acontecer na pessoa e na obra de Cristo. Então faz sentido olhar para o versículo 24 e começar a dar uns destaques de elementos que o texto começa a deixar muito claro a respeito do plano salvífico de Deus. E esse plano está na pessoa e na obra de Cristo. Deus está ampliando o horizonte ou entendimento de Daniel e também de outros que seriam impactados por isso. Então, olha algumas expressões que ele usa no texto aí. Cessar as transgressões, dar fim ao pecado, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar tanto a visão quanto a profecia e ungir o lugar santíssimo. O que vem na sua cabeça quando você ouve essa expressão? Cristo. Agora, imagine o primeiro leitor. O que ele imaginou? O que ele está pensando?
Será que ele se limitou a pensar naquele momento? Bem provável. Olha, Deus vai cessar as transgressões do seu povo, vai pôr fim ao pecado, vai expiar a iniquidade, vai trazer a justiça eterna. Mas eles estarem pensando simplesmente na sua libertação. Olha, nós vamos ser agraciados por Deus, e isso vai fazer com que nós voltemos para Jerusalém, para a nossa cidade, e ali prosperar. Muitos pensaram isso, e muitos pensam isso ainda hoje. Porque não creem que o que o texto está dizendo aqui é uma referência a Cristo. Quem cessa a transgressão? Cristo. Quem põe fim ao pecado? Cristo. Quem expia os nossos pecados, as nossas iniquidades? Cristo. Quem vai trazer a justiça eterna? Cristo. Quem sela tanto a visão quanto a profecia? Aonde ela acaba? Em Cristo. Quem vai ungir o lugar santíssimo? Cristo. Então, o que Deus faz aqui é trazer algo além daquele momento que o povo estava vivendo, de êxtase por estar retornando, mas dando uma esperança final. Uma esperança que nós temos já clara, porque nós estamos adiante na história. Nós não olhamos pela janela, nós já estamos fora dela. Nós já olhamos para aquilo que aconteceu na pessoa e na obra de Cristo. Portanto, parece que Deus aqui, de forma velada, estava mostrando a Daniel e prenunciando a pessoa e a obra de Jesus Cristo. E a obra de Jesus na cruz, que faz cessar a transgressão, que dá fim ao nosso pecado, e a sua morte e ressurreição traz expiação à nossa iniquidade, traz justiça, e por isso nós somos encontrados, os que estão nele, como justos. E é a sua obra que, por fim, vindicará tanto a visão quanto a profecia. E é o seu sangue derramado que unge o Santíssimo. Abra sua Bíblia para nós concluirmos. Em Hebreus 9, versículos 11 e 12. Hebreus capítulo 9, versículos 11 e 12. Diz assim o texto da palavra de Deus: quando Cristo veio como sumo sacerdote, dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertence a esta criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos, de uma vez por todas, e obteve eterna redenção. Amém? Olha a diferença do autor de Hebreus, que já está relatando esse fato, que Daniel vislumbrou adiante, que foi agraciado por essa esperança de um Redentor. E agora o autor de Hebreus, ele já fala desse Redentor como aquele que consumou as nossas transgressões, os nossos pecados, aquele que nos dá nova vida. Então, desse modo, nós encontramos o horizonte, da passagem na morte e na ressurreição de Cristo. E aqueles que também olham para além, porque nós sabemos de uma segunda vinda, de um retorno definitivo.
Então, assim como nós olhamos para aquilo que já foi consumado, no sentido da nossa vida, nós vamos ver consumado na sua plenitude na volta de Cristo. Então, Daniel, lá no passado, na história dessa soberana vontade de Deus, vislumbrou o Messias, viu adiante. O autor de Hebreus nos fala daquilo que o Cristo fez em nosso favor, que era tudo aquilo que foi descrito pelo anjo a Daniel. E agora nós aguardamos essa consumação final no retorno de Cristo. E assim, de fato, todos nós gozaremos de eterna paz com Deus. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar agradecendo esse tempo de estudo de um texto difícil, mas ao mesmo tempo repleto de uma esperança viva a cada um de nós. Bondoso Deus, obrigado, Pai, pela tua imensa graça, pelo teu favor em nossas vidas, pelo mérito, pela pessoa de Cristo. Obrigado porque nós podemos olhar para um texto do Antigo Testamento e sermos agraciados com tamanha dádiva, com tão grande salvação. Isso nos traz humildade, isso nos traz um olhar para a nossa miséria, mas também nos traz uma viva esperança em Cristo Jesus, nosso Salvador. Pai, que nós possamos, diante dessa obra tão grandiosa em nosso favor, vivemos aqui de modo digno até a consumação final. Que o nosso viver demonstre as marcas de Cristo em nós, do nosso viver para a glória e louvor dele, da morte do nosso eu para uma vida que revela Cristo, nos dirigindo, nos ensinando a viver dia a dia nesse mundo caído. E assim espalharmos da tua glória para o teu louvor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, Deus abençoe você que estava nos ouvindo pela transmissão ao vivo, mas nós continuaremos o nosso culto agora com orações.